ajuda em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta. Deus me deu essa direção nesta manhã para ler Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Se você puder abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, seja como for, também vai aparecer aqui no telão, assim você pode acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus. E é importante que você mantenha aí a sua Bíblia aberta, porque nós iremos ler e eu irei mencionar alguns textos, e assim fica melhor que você possa acompanhar. Atos, capítulo 8, versículo de número 4, e eu vou ler até o versículo de número 8. Inicialmente, esse é um texto base desta reflexão de hoje. Todos encontraram? Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Olha como termina essa parte desse texto. Houve grande alegria naquela cidade. Carregamos uma boa notícia. Por que não anunciamos? Esse é o tema da minha reflexão. É uma pergunta para nós. Carregamos uma boa notícia. Por que não anunciamos essa notícia tão maravilhosa? O Evangelho é uma boa notícia, é uma mensagem de salvação, de restauração, de recomeço, de vida nova, de transformação, de reconciliação. E, em suma, o Evangelho é uma mensagem que trata a obra de Cristo por nós, aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz, no dia da sua morte, no dia da sua crucificação, no dia da sua ressurreição e ascensão. Nós vemos que o Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho é anunciar a salvação para todas as pessoas. Então nós temos uma boa notícia. Como disse Timothy Keller, o Evangelho não é fundamentalmente um modo de vida, não é algo que fazemos, mas que foi feito por nós. Que foi feito por nós e ao qual devemos responder. Nós temos que responder a esta obra maravilhosa de salvação, a graça de Deus que chegou até nós. A religião diz o que você precisa fazer. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, mas o Evangelho de Jesus, a boa notícia, a salvação, nos diz sobre o que ele fez por nós, como ele fez, como ele se doou, como ele sacrificou, como ele entregou a sua vida para nós. O Evangelho, sem dúvida alguma, é um retrato sobre a graça de Deus para os homens, a graça de Deus que se moveu através de Jesus, que se encarnou, que esvaziou a si mesmo e foi obediente a Deus até a morte de cruz. E esse é o Evangelho que o apóstolo Paulo pregou, que Jesus estava anunciando sobre o reino de Deus, essa boa notícia, e aonde quer que Jesus estava, ele estava anunciando essa mensagem poderosa. No livro de Mateus, no livro de Marcos e tanto Lucas, todos eles falaram sobre a grande comissão.
Todos eles falaram sobre, como Marcos disse, ide por toda parte, pregue o evangelho a toda criatura. Sobre nós é imposta uma mensagem de anunciar, de proclamar. Por isso que o apóstolo Paulo certa vez disse: ai de mim, se não pregar o evangelho. Então, sobre nós existe uma mensagem, uma missão, e nós carregamos essa missão, nós carregamos essa mensagem, mas a pergunta é: por que não anunciamos? Se nós entendemos que algo foi feito por nós, que Jesus morreu naquela cruz, e ele, antes de voltar para o seu Pai, entregou para nós uma missão que é: vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer e a guardar tudo que eu vos ensinei. Então nós temos essa mensagem, nós temos essa missão, não é algo opcional, não é algo que você possa considerar, é algo que nós temos que fazer. Você que foi alcançado, nós que fomos alcançados por esse evangelho, por essa graça, você que estava perdido, morto, e aí veio a graça de Deus, te vivificou, te restaurou, te ressuscitou em Cristo, e agora nós temos uma mensagem tão poderosa, e nós apontamos para um lar celestial, nós apontamos para uma vida futura, e nós queremos tanto ir para lá, nós almejamos tanto a volta de Cristo, e essa eternidade é uma mensagem tão poderosa, tão maravilhosa, tão rica, que muitas vezes nós ficamos com medo. Então a pergunta é: por que nós carregamos uma mensagem tão poderosa e não anunciamos? Será que é o medo de ser rejeitado? Será que é o medo de não ser ouvido? Será que temos o medo de anunciar porque não temos assim uma convicção tão plena, um conhecimento adequado de partilhar a mensagem das boas novas, uma mensagem que você sabe que salva, uma mensagem que você sabe que restaura, uma mensagem que você sabe que pode mudar a vida de alguém, mas não só mudar a vida de alguém, como também mudar o destino, tanto presente e tanto futuro dessas pessoas. Então nós temos essa missão. Rick Warren disse no seu livro Igreja com Propósito, que Jesus disse para o cristão, disse: vai e façam discípulos, mas para o mundo ele disse: venham. Então nós temos que ir, certo? A nossa missão é ir, vai, anuncie, pregue a toda criatura, fale de Jesus para todas as pessoas. Então nós temos essa missão de ir, de fazer, de anunciar, de proclamar, de levar essa mensagem para que todos os homens possam ter conhecimento dela. É minha e sua que fomos salvos. Eu e você que fomos alcançados. Eu li uma estatística nessa semana dizendo que 64% dos cristãos não levaram uma pessoa para Jesus. Uma pessoa, 64%. Então, será o que está acontecendo conosco? Que nós não temos essa habilidade, lá como diz Atos 1:8, de ser uma testemunha de Jesus. Jesus, em Lucas capítulo 4, quando ele começa o seu ministério ali, ele vai ler o texto, e ele fala: e o Espírito do Senhor estava sobre mim, para pregar as boas novas. Jesus estava sendo carregado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para cumprir uma profecia de Isaías. Ele estava ali agora para cumprir aquilo que Isaías havia profetizado. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus para ele pregar as boas novas, anunciar as boas novas, a mensagem do reino, a mensagem do seu Pai, para proclamar liberdade, recuperar a vista dos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus andava por todo lado, Álvaro, em todos os lugares,
pregando o Evangelho. Nas ruas, na sinagoga, nas casas, em todos os lugares, Jesus estava pregando a palavra. Nós temos essa missão. O principal inimigo da mensagem da cruz não são os descrentes, são aqueles que são conhecedores, mas são omissos. Então, se eu conheço essa mensagem de salvação e não compartilho essa mensagem, eu estou sendo omisso. E, ao mesmo tempo, eu causo, um problema, porque quem tem que anunciar isso? Os anjos desejariam pregar e anunciar, porque é tão maravilhoso essa missão, essa mensagem, que até os anjos desejam fazer isso. Nós prezamos muito pela nossa reputação e temos medo do não, da rejeição, como eu já disse aqui, mas eu quero gerar essa reflexão em nós. Por que nós carregamos uma mensagem tão poderosa e não conseguimos partilhar essa mensagem com os nossos amigos, com as pessoas que estão próximas de nós? Por que nós temos dificuldade de dizer eu sou cristão, eu sou um discípulo de Jesus, ainda que isso possa causar algum dano, algum prejuízo para nós no meio social? Por que nós temos esse receio? Jesus, ele pregava. E Jesus tinha um outro detalhe. Ele amava as pessoas. Ele pregava porque ele amava. A Bíblia diz em Mateus capítulo 9, versículo 36, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ao olhar para as pessoas, Jesus viu pessoas desamparadas, pessoas aflitas, pessoas solitárias, pessoas com necessidades, e Jesus foi ao encontro delas. Você pode reparar no estilo de vida do nosso Senhor Jesus, que ele ia ao encontro das pessoas. E ele percebia a necessidade das pessoas. E ao perceber a necessidade das pessoas, ele anunciava o Evangelho. Ele mostrava que o Evangelho era a solução para aquela pessoa. Era a esperança para aquela situação. E assim eu e você devemos andar à espera de encontrar uma necessidade de alguém e mostrar para essas pessoas que Cristo é a solução. Que Cristo é a solução. E mais uma vez eu cito Rick Warren, que ele diz assim, qualquer pessoa pode ser conquistada para Jesus se você descobrir como é o coração dessa pessoa. Ou seja, cada coração tem uma chave. E Jesus era especialista em encontrar a chave que dava acesso ao coração dessas pessoas e a permissão para ele falar do Evangelho para essas pessoas. Então nós precisamos ouvir, precisamos perceber, precisamos fazer uma leitura cultural melhor de onde as pessoas estão, como elas estão vivendo, por que elas vivem como vivem, e assim nós temos uma efetividade no anúncio, na proclamação do Evangelho. E aí eu cito o texto que eu acabei de ler de Atos, que nós vemos um relato da igreja primitiva, depois da perseguição. Vários irmãos nossos foram dispersos por causa da perseguição. Era difícil ser cristão no primeiro século. Era muito complicado ser cristão no primeiro século. E veja, essa palavra evangelho, ela significa no grego boas novas, ok? Mas isso também referia quando o imperador ou ele nascia, ou ele era coroado, as pessoas saíam nas ruas anunciando as boas novas. Olha, nós temos um novo imperador, nasceu o imperador tal, ou era a coroação desse imperador. E eles anunciavam isso. Mas nós anunciamos não
o nascimento de um imperador, mas o Rei dos Reis, o Senhor é do Senhor. Jesus, que assumiu o seu trono e que governa para todo sempre. E a boa nova é que ele não vai sair de lá. Ele vai continuar governando para todo sempre, de eternidade em eternidade. Esse é o evangelho que nós anunciamos. Por isso que aqueles irmãos que estavam dispersos, quando eles anunciavam o evangelho de Jesus Cristo, confrontavam o imperador romano, porque estava dizendo que havia outro Senhor. Ué, não pode ter dois senhores, só eu sou o Senhor. Não, mas agora nós somos alcançados por um Senhor que nos comprou, que nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino da luz. Então nós anunciamos o Cristo, o Cristo ressurreto, glorioso, o Rei dos Reis. Essa era a mensagem que eles carregavam e que levou eles à morte. Mas eles não deixaram de anunciar. Como Pedro e João, que disse lá em Atos 4, eu não posso deixar de falar o que eu ouvi e o que nós vimos. Duas coisas. Eles não podiam deixar de falar o que eles viram e o que eles ouviram. O que o Evangelho fez por você? O que você já viu Deus fazer que não merece ser compartilhado? Que não merece ser dividido com aqueles que sofrem, com aqueles que padecem, com aqueles que estão perdidos. Então nós temos que entender o sentido dessa palavra e levar isso, porque nós temos um Senhor. Foi Ele que nos resgatou. E agora nós queremos anunciar Ele. Dizer, olha, eu estava morto em meu pecado, estava destinado para viver uma vida sem Deus, sofrer por conta dos meus pecados, mas veio um que Deus enviou para te alcançar. Então, se Deus enviou Jesus para anunciar e alcançar eu e você, por que nós não fazemos o mesmo? A nossa retribuição mínima que podemos fazer é de gratidão e obediência à grande comissão. Nós temos essa mensagem. Então, aqui em Atos 8, nós lemos e vimos aqui que esses irmãos, Atos 8, aqui no versículo 4, eles pregavam a palavra por onde quer que fossem. Não havia lugar para eles. Todos os lugares era dia de pregar o evangelho. Era na padaria, era na rua, era em qualquer lugar. Esses irmãos tinham isso como estilo de vida. Eles não ocultavam essa mensagem. Eles carregavam uma mensagem e partilhavam a mensagem que carregavam. Eles pregavam a Cristo e não simplesmente uma doutrina. Veja só, indo Filipe para a cidade de Samaria, ali anunciava o Cristo. O Cristo. Ele não anunciava uma doutrina, ele não anunciava um credo apostólico, ele não anunciava talvez uma filosofia qualquer, estava anunciando o Cristo. É aquilo que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, eu fiz questão de pregar somente a Cristo e esse crucificado. Essa é a mensagem de Paulo. Ele gastou a sua vida para pregar Cristo, para mostrar um plano de salvação, de redenção, de restauração e mostrar para nós também a glorificação nele. E nós temos que ver isso, não ficar pregando simplesmente doutrina que faz parte, que é essencial, mas a espinha dorsal é Jesus. O elemento principal da Bíblia, que é dito como a chave hermenêutica da interpretação bíblica, é a pessoa de Jesus, porque tudo aponta para ele, tanto no Velho, tanto no Novo. Tudo é sobre ele, porque por ele, para ele são todas as coisas, para todos sempre, amém. Então, nada que nós podemos fazer sem a pessoa de Jesus. Então, nós temos que ter um coração apaixonado por essa missão, por essa mensagem, a fim de que possamos anunciar. Então, Filipe anunciava Jesus. E olha o que acontece quando nós anunciamos Jesus. Testemunhos, abre corações. Aqui, o texto diz, quando a multidão ouviu
Filipe ouviu e viu Filipe os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Nós não podemos desassociar o poder sobrenatural do nome de Jesus. Quando nós anunciamos o nome de Jesus, nós temos que ter a noção do que esse nome o que esse nome representa. Ele representa algo poderoso, como João ali estava dizendo: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Aquele homem levantou, saltou, entrou no templo louvando a Deus. O testemunho dele abriu portas para que eles pudessem, então, tanto ser presos, mas ao mesmo tempo de anunciar Cristo. Então, os testemunhos, nós não podemos também ficar engessados numa mensagem em que não há possibilidade de nós crermos em sinais miraculosos. Porque este evangelho que foi anunciado pelos nossos irmãos, houve coisas extraordinárias, que parece que nós lemos nas Escrituras e não entendemos tão bem. Como aqui, eles ouviram e viram, e só depois é que deram atenção. Como é que um cético ele vai crer neste Deus poderoso que você e eu pregamos? Quando um dia ele presenciar um milagre sobrenatural, inexplicável, que a racionalidade não entende, que a nossa filosofia não compreende, que as nossas palavras são insuficientes, aí sim ele vai ver: Deus fez isso, Deus é que fez, Jesus é que fez isso, não há outra explicação. E ali, nessa situação, o nome de Deus é lembrado e reconhecido que foi algo que não tem a ver com participação humana, tem a ver com ação puramente divina. E esses testemunhos abrem portas para que o evangelho seja crido. E nós precisamos crer. O grande problema é que, às vezes, nós que carregamos essa mensagem tão poderosa, nós duvidamos que Deus pode realizar milagres. Nós duvidamos que Deus pode fazer coisas extraordinárias, porque nós pensamos a partir da nossa racionalidade. E ao pregar o evangelho, nós temos que levar em consideração o aspecto sobrenatural. E o aspecto sobrenatural sempre está além da nossa capacidade de pensar. É algo que não dá para eu e você dimensionar, medir. É algo que não depende, mas algo que acontece. Então, os testemunhos abrem os corações. Os testemunhos abrem os corações. Faz as pessoas tremerem diante de Deus. Uau! Faz as pessoas ficarem de boca fechada. Não há outra explicação a não ser Deus. E aí as pessoas terão que mencionar, mesmo às vezes ali com o coração apertado: isso daqui foi Deus. Lembra lá de Daniel? Quando lançaram ele lá na cova? Aí o rei diz assim: ó, isso só pode ser coisa do Deus de Daniel. Só pode ser coisa deste grandioso Deus. Então, se alguém falar do nome do Deus de Daniel, vai ser punido. Porque o testemunho que os leões fecharam as suas bocas glorificou o nome de Deus e mostrou que aquele Deus que Daniel servia era o único Deus a ser crido. Então nós precisamos disso. Paulo disse lá em 1 Coríntios: minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram em demonstração de poder de Deus. Então, às vezes, nós queremos pregar o evangelho com eloquência, com sabedoria. Não que isso não seja necessário, mas entenda o meu ponto de vista aqui. Mas Paulo, ele poderia usar, ele era um cara intelectual, filósofo, um cara entendido. Mas no seu tempo, para que aquele público pudesse perceber, Paulo também havia entendido que era necessário algo a mais, uma demonstração de poder. E esse poder aqui é dínamos, é um poder sobrenatural, é uma dinamite, algo sobrenatural, uma força extraordinária. Então, muitas vezes nós queremos definições do evangelho, mas esse mundo de hoje, eles não querem mais definições, eles querem demonstração.
Então eles querem ver para crer. Como Tomé, eu preciso tocar, eu preciso ver, eu preciso averiguar se realmente é Deus ou não. E depois, assim como Tomé, que tocou e que viu, e que depois teve convicção, ele levou essa mensagem. Foi o discípulo que levou a mensagem para mais longe daquela terra. Ele morreu na Índia, levando a mensagem de salvação, carregando uma mensagem. Mas teve lá o seu tempo de dúvida, o seu tempo de incerteza. Ele viu, ele tocou, ele disse: realmente ele ressuscitou, realmente ele fez o que ele tinha dito, e eu agora creio e estou disposto a morrer por ele e levar a sua mensagem aonde quer que ele possa me enviar. Amém? Paulo disse também em 1 Tessalonicenses: nosso evangelho não chegou em vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Como que nós queremos tirar isso? Por conta do nosso credo, por conta da nossa confissão, talvez pessoal. Nós não podemos tirar a pessoa do Espírito Santo na mensagem. É Ele que vai convencer as pessoas. É Ele que vai tocar nos corações. Mas para tocar nos corações, Deus usa eu e você como instrumento para ser uma voz pelo qual o Espírito Santo vai usar para influenciar, convencer aquela pessoa. Olha só, no versículo 7. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos, mancos foram curados. O Evangelho vence o poder das trevas. É o que a gente está vendo aqui. E às vezes a gente pensa que isso não acontece. Conversa com alguém, né, que trabalha com missões. Eu conheço vários pastores que têm base missionária na África, em lugares onde a feitiçaria é muito forte, e eles contam histórias que você dormiria com um lençol, clamando o sangue de Jesus o tempo inteiro. Senhor Jesus, me guarda, me protege, em nome de Jesus. Você abriu o Salmo 91 para se proteger ali, qualquer coisa assim, porque essas histórias são reais. O mundo espiritual acontece. Existem pessoas que estão amarradas, como o gadareno, que Jesus atravessou de um lado para o outro para libertar alguém que a sociedade já tinha descartado. Alguém que estava possesso, endemoniado. E aí depois que Jesus vai lá, a Bíblia diz que esse homem estava sentado na praça em dignidade, porque o Evangelho traz a dignidade, ele vence, ele tira aquele homem forte e valente e toma espaço, e toma o coração, a mente, e transforma e muda o homem. Esse é o Evangelho. Então, nós não devemos ter medo disso, porque nós carregamos uma mensagem poderosa em nome de Jesus. Não há nada que possa vencer o nome de Jesus. Paulo diz: não há potestade, não há principados, não há dominadores, nem nesse século, nem no outro, que pode subsistir ou vencer o nome de Jesus. E nós temos essa mensagem, mas quando alguém está: eu estou enfermo, liga para o pastor: não, irmão, ora pelo irmão. Fala em nome de Jesus, Senhor. Cura esse irmão agora, pelo poder e autoridade do seu nome. Cada um de nós aqui podemos fazer isso. Orar por alguém. Esses irmãos aqui, eles não ligavam para o apóstolo Pedro, nem para Felipe, nem para os outros. Eles sabiam que o nome era Jesus. E quem fazia era Jesus, através deles. Então eles colocavam as mãos. Se você ler Atos, você vai perceber muitos irmãos que impunham as mãos sobre os enfermos. E ali o Senhor agia pela sua graça e misericórdia. Da mesma forma, Deus pode te usar. Se tem alguém enfermo, se tem alguém na sua casa, se tem alguém na rua que tem uma necessidade, vá lá e ora. Tenha coragem, em nome de Jesus. E se não acontecer, não é problema seu. Você orou, eu orei, eu intercedi, é aquilo que eu posso fazer, é aquilo que está ao meu alcance. Então vá lá e ora. Eu posso orar por ti, eu posso orar pelo teu casamento que não está bem, eu não posso ajudar, mas Jesus pode mudar.
o coração, eu posso orar por você que está enfermo, eu posso levar uma palavra de esperança para aqueles que estão sem esperança. Isso é aquilo que nós podemos fazer. E aquilo que nós podemos fazer, nós não queremos. Por isso que o título é Carregamos uma mensagem de boas novas, de salvação, de restauração, por que não anunciamos? E por último, o Evangelho produziu uma grande alegria. Houve um avivamento lá em Samaria, irmãos, com um homem, com vários cristãos pregando, e Filipe lá anunciava Cristo. Olha, Jesus é aquele que foi prometido, ele morreu, ele ressuscitou, e de repente, nessa pregação, pessoas eram curadas. E aí as pessoas estavam vendo, uau, nós precisamos dar atenção ao que ele está dizendo, porque o que ele está dizendo de fato é verdade. O Evangelho é verdadeiro, e o Evangelho não mudou. O nosso Deus, ele continua operando, ele continua se manifestando, ele continua salvando pessoas em diversos lugares do mundo. Porque o Evangelho, como diz Paulo em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Será que nós entendemos essa expressão de Paulo, que o Evangelho é poder de Deus? Parece que quando nós pregamos o Evangelho para alguém, a gente pensa que é uma coisa pequenininha, né? Ah, será que vai acontecer? Não, nós temos que ter a convicção no coração que o Evangelho, de fato, ele é poder de Deus. De Deus, não seu, não nosso, é de Deus. E nós não precisamos nos envergonhar. Amém? Vamos carregar essa mensagem e vamos anunciar. E aí, irmãos, como nós podemos ser efetivos nessa proclamação? Atos capítulo 8 continua falando sobre Filipe, no versículo 26, aí nós temos aquela história maravilhosa de Filipe e o etíope. E aí o texto diz assim: o anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém. Olha só, aqui é a primeira chave, disponível para receber uma orientação da parte do Senhor. Filipe, ele recebe uma direção, vá para o sul, para a estrada deserta. Deus não especificou que ele encontrou lá um homem. Deus queria obediência. E essa talvez é a parte que a gente mais tem dificuldade. Às vezes Deus fala assim, vai para o norte. Mas Senhor, mas por que eu vou para o norte? Eu não conheço ninguém lá, ninguém vai me receber lá. Não, mas ele disse, se a mensagem é clara, cabe a mim e a você obedecê-lo, certo? Se é claro ou não claro, se é evidente ou não, a minha função enquanto servo dele é obedecer. E Filipe, ele obedeceu. A segunda chave é disponibilidade para obedecer imediatamente. A Bíblia diz no versículo 27, ele se levantou e partiu. Ele não sabia o que iria acontecer. Só que aí o texto diz que ele encontrou um homem no caminho. Olha só, ele recebe uma direção, ele se dispõe a ir, e o resultado dessa obediência, ele encontra um homem no caminho, que está fazendo o quê? Lendo as Escrituras. Aí, mais uma vez, Filipe, ele nos ensina algo. A Bíblia diz que o Espírito Santo disse a Filipe, aproxima desta carruagem e acompanha. Então, olha só, só veja isso. Ele recebe uma direção, ele obedece, e agora ele recebe uma instrução do Espírito Santo para aproximar e acompanhar essa carruagem. São duas chaves importantes para nós evangelizar: a aproximação das pessoas e acompanhar. Filipe, ele não chegou falando, ele não chegou, vai lá e observa, aproxime. E Filipe, eu penso que ele estava em boa forma, que ele teve que correr. Ele estava em boa forma.
Então nós precisamos ter atenção ao que o Espírito Santo diz a nós. E por último, quarto, disponível para ouvir e perguntar. Porque Felipe, quando ele chega próximo dessa carruagem, ele ouviu o homem lendo e disse: você sabe o que você está lendo? Você entende o que você está lendo? Você percebe o que você está lendo? Você sabia que existem muitas pessoas que estão lendo a Bíblia nesse exato momento sem entender nada? E você pode ser a chave para explicar para essa pessoa o que significa? Por isso, a importância de você entender a Bíblia que você carrega. Porque pessoas estão lendo com ideias, às vezes, numa tentativa de encontrar Deus, numa tentativa de ter ali o seu sentido de propósito, mas não entende. Porque a sua mente está condicionada a alguma coisa. E aí Deus tem que usar quem? Um homem chamado Filipe. Porque esse homem tinha vindo de Jerusalém para adorar a Deus. O coração dele estava receptivo. Há muitas pessoas com corações receptivos. E o Espírito Santo já está trabalhando nelas. Elas são com um campo fértil. Mas às vezes o nosso campo que está duro, o nosso coração que está duro, rebelde que somos muitas vezes e não obedecemos. Não nos colocamos como instrumento de Deus para essa função. E aí a Bíblia diz que Felipe pergunta, nós temos que aprender a perguntar. E às vezes é quebrar o gelo, né? É dar o primeiro passo. Quem tem que dar o primeiro passo? Somos nós. Às vezes nós queremos as coisas tudo prontinha. Eu vou esperar o melhor momento, eu vou esperar a melhor hora, eu vou esperar o gancho certo, mas pode ser que aquela oportunidade é a única que você vai ter, é a única que eu vou ter. Então, eu não tenho que esperar esse momento certo. Eu não tenho que esperar a hora certa. Se eu tenho uma mensagem clara, já percebi que o terreno está receptivo, eu tenho que lançar a minha semente. Preparar. Olha, você entende o que você está lendo? Aí o cara vai e respondeu para Felipe, como eu posso entender se não há quem me explique? Eu estou aqui. O Espírito Santo me trouxe aqui para explicar para você o que você não entende. E aí vem a chave poderosa, que é a última chave. Disponível para sentar ao lado de quem te convidou para subir a carruagem. Esse homem diz assim, Felipe, sobe aqui e senta do meu lado. Quando você e eu conseguimos alcançar esse êxito de alguém nos convidar para subir na sua carruagem e sentar-se ao lado dessa pessoa para explicar o Evangelho, você alcançou o coração dessa pessoa. Lembra de Jesus no caminho de Emaús? Estava anunciando a palavra, a profecia, os salmos. E quando ele falava sobre as Escrituras, o coração deles ardia no caminho. Então Felipe agora sobe na carruagem. E agora ele está sentado. Era um homem de importância. Felipe está ao lado dele agora, porque ele ouviu a voz de Deus, vá para o sul, uma estrada assim, porque nessa hora, nesse momento, vai passar um homem que vai estar lendo a Bíblia e eu preciso de você lá. Lembra de Ananias? Deus falou com ele, olha, vai para a rua direita, porque lá tem um homem chamado Saulo que está de joelho, orando. Você vai lá, vai impor as mãos sobre ele e vai dizer para ele que ele é um varão valoroso e escolhido por mim. Lá vai Ananias, à procura desse homem que estava orando. Então pensa nisso. Deus pode fazer o mesmo com você. Deus pode fazer o mesmo comigo. Mas parece que a gente não acredita nisso mais. Parece que a gente tem dúvida disso. Quantas pessoas que às vezes Deus nos impulsionou para falar e não falamos por alguma razão. Como disse Andrew Murray,
A missão cristã do evangelismo é a única razão de estarmos aqui na terra. A única razão que nós estamos aqui é de anunciar Cristo. A nossa terra não é aqui, o nosso lar não é aqui, a nossa morada não é aqui. Então o que nós estamos fazendo aqui? Porque a igreja é o agente do reino de Deus na terra, de anunciar, de pregar as boas novas. E por que nós não anunciamos? Por que nós não pregamos? Por que nós não falamos? Fomos chamados para proclamar esperança, restauração, recomeço e vida futura. Isaías 52, 7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. O seu Deus reina. E para encerrar, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meu amado irmão, nós somos chamados para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, que nos resgatou. Então a questão é: por quê? Qual a razão do nosso medo? Paulo falou para Timóteo: Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de poder e amor. Qual o motivo do nosso medo? Por que nós não conseguimos anunciar? Por que nós não conseguimos levar alguém, um não cristão? Quando eu digo não cristão, é alguém que não teve contato com Cristo, alguém que não tem conhecimento sobre Ele, e você foi o canal para falar de Cristo, indo no caminho, consolidar essa pessoa, firmar essa pessoa, formar Cristo no coração deles. Lá no pequeno grupo, qual foi a última vez que nós conseguimos trazer alguém que não é cristão, que não é do nosso meio? John Piper, ele escreveu um artigo dizendo sobre essa fragilidade nossa de pregar o evangelho, que ele sugere: se você não sabe como pregar, pregue para aqueles que creem. Mas até para pregar para aqueles que acreditam, a gente está com dificuldade. Para aqueles que já foram salvos, mas é para estimular o hábito de anunciar, para estimular, para desenvolver a habilidade de anunciar. Ele responde: comece a pregar para o seu filho, para a sua esposa, para o seu irmão que já é cristão na fé há muitos anos. Comece a pregar, e aí você vai ganhar gosto, você vai ganhar fome, você vai ganhar desejo de anunciar. E talvez é isso que a gente precisa fazer. Qual foi a última vez que nós trouxemos alguém aqui que não é cristão e que veio aqui porque você anunciou Cristo? Que eu anunciei Cristo. Então eu encerro aqui dizendo que nós temos uma missão aqui nessa cidade. Nós temos uma missão nos pequenos grupos, e a missão é básica: anunciar Cristo. Então lá no pequeno grupo, anuncie Cristo, fale de Cristo, da sua obra, do que Ele fez por nós, da sua mensagem poderosa de salvação. Fale do que Ele fez por você. Conte os testemunhos que Ele fez e faz por você. Quantas coisas Ele tem feito por nós. É motivo de nós falarmos de Jesus. Então hoje eu quero instigar você a orar ao Senhor. Dizer: Deus, me dá uma direção nessa semana. Vai que eu encontro aí um etíope, alguém que estava como aquele homem, lendo as Escrituras, precisando de um esclarecimento. Então eu peço que você ore. Mas ao orar, que você também se disponha a obedecer a sua ordem, ainda que não seja claro para você e para mim. Amém? Fique em pé. Eu quero orar com você.
Eu quero te desafiar. Como disse Charles A. Spurgeon, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Eu não quero ser um impostor. Eu quero ser um missionário. Porque Deus foi o primeiro missionário. Ele enviou. E a mensagem da igreja é uma mensagem do envio. Deus enviou seu Filho para nós. E nos salvou. E agora Deus quer te enviar. Por isso que Jesus, ele disse em João 20:20, assim como Deus me enviou, eu também vos envio. A nossa chamada é sobre envio. E enviar significa sacrifício. Significa correr o risco. Nós temos medo de correr o risco. De anunciar que nós somos cristãos. Que nós somos de Jesus. Então escolha correr o risco. Vamos escolher correr o risco. Envolve pegar a nossa cruz. As pessoas que estão à sua volta precisam saber que você ama Jesus. Não é que você é um admirador, que você ama. Quando você falar, você precisa encontrar meios de colocar Jesus em sua conversa. Na minha casa, tem um rapaz, um vizinho, que ele disse, eu não preciso de ler a Bíblia, porque lá no meu trabalho tem alguém que fala de Deus para mim, outro fala disso, então eu já sei sobre muita coisa sobre a Bíblia. Aí eu disse, mas você já leu a Bíblia? Ele falou, não, eu nunca li a Bíblia. Ele disse, então leia e peça ajuda ao Espírito Santo. Ele disse, por que eu tenho que pedir ajuda ao Espírito Santo para ler? Entende? Aí eu disse, porque provavelmente você pode estar com medo. Porque se você pedir ajuda ao Espírito Santo, ele vai te revelar coisas que precisam ser mudadas em nós. É ou não é? Ele vai falar assim, meu filho, você não está tão bem assim como você imagina que esteja. Como disse Lutero, todas as vezes que eu abro a Bíblia, eu levo um tapa na minha cara. Então, meu irmão, você abriu a Bíblia, prepara para a sua. Mas esteja ciente que o Espírito Santo de Deus ele vai te ajudar a entender, a mudar, a consertar, a transformar. Então nós não podemos perder esse auxílio do Espírito Santo. Então, eu quero trazer uma consciência para a nossa igreja sobre evangelização. Você foi chamado, nós fomos chamados para evangelizar. Nós fomos chamados para ser um portador de boas novas. Lá no seu trabalho, lembra aquela mulher que ninguém sabe o nome dela na casa de Naamã? Ninguém sabe o nome dela. Uma empregada doméstica que foi cativa na guerra. O dia que aquele homem cheio de armadura, de conhecimento, de nome, de status, quando ele tirava aquela armadura dele, era um homem leproso. E esse homem ouviu uma escrava: se você souber do Deus de Israel, provavelmente ele pode te restaurar você da sua lepra. Uma fala, ele conversa com o senhorio dele, pede uma carta de permissão, ele viaja até Israel, chega até o rei, e o rei fala assim, eu não sou Deus para curar você da sua lepra, mas aqui há um profeta, onde está? Ele pede autorização ao rei, vai até outro rei, recebe um não, mas ele ouve, tem um profeta na cidade, ele manda alguém ir ter com Eliseu, e Eliseu manda o seu servo Geazi, volta, vai para o rio Jordão e mergulha 7 vezes e a sua lepra, porque ele ouviu uma senhora. E esse general mergulhou 7 vezes e disse para Eliseu, permita que agora eu vá embora, e eu preciso ir a adorar com o meu rei,
mas será só essa vez. E ele disse: vai em paz. O homem foi salvo, restaurado da sua lepra, porque ouviu uma mulher que eu e você nem soubemos, nem iremos saber o seu nome. Alguém que disse: eu conheço Deus. Talvez é isso que falta. Dizer: eu conheço um que pode te ajudar. Eu conheço um Jesus que pode mudar a sua história. Feche os seus olhos. Você que é cristão, eu quero te fazer um desafio. Primeiro, de arrependimento, porque eu tenho que me arrepender. Quantas vezes eu já falhei nisso? Quantas vezes eu falho? Primeiro, então, de arrependimento. Segundo, ore, peça ao Espírito Santo. Fala: pode me usar. Eu quero ser como Felipe, que ouviu sua voz, que seguiu a tua direção, que estava sensível para o Espírito Santo. Dá mais instruções, aproxime e acompanhe essa carruagem. Faça isso. Ora, feche os seus olhos. Se você ama tanto o céu, se nós amamos tanto o céu, nós temos que levar o máximo de pessoas para lá. Porque para o céu nós não vamos carregar bens, nós não vamos carregar patrimônio, mas nós vamos levar pessoas. Pessoas é o maior patrimônio de Deus. Deus morreu por pessoas e não por patrimônio, não por bens. E a nossa missão, irmãos, em nome de Jesus, é falar de Jesus. Pai, assim como Felipe ouviu a sua voz e seguiu a direção, obedeceu a tua direção, eu oro nesta manhã pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo perdão, Senhor, da nossa negligência. Quantas vezes nós negligenciamos a sua voz, negligenciamos a instrução do Espírito Santo de orar por alguém, de dar um abraço em alguém, de falar de Cristo para alguém. Quantas vezes, Pai, nós nos escondemos atrás do nosso medo, da nossa reputação. Senhor, nos perdoa. Mas essa cidade, Senhor, existem milhares e milhares de pessoas sedentas, famintas, solitárias, desesperadas, sem propósito, sem destino, Senhor. Muitos querendo até mesmo tirar a sua própria vida. Pessoas vivendo, Senhor, numa crise de ansiedade, de depressão. E o Senhor é a solução. E nós temos a mensagem, nós temos a notícia. Então nos batiza, Senhor, de compaixão. Enche a tua igreja de amor pelos perdidos. Enche o nosso coração para que sejamos uma igreja que anuncia, onde cada cristão é um mensageiro, onde cada pequeno grupo é um lugar de salvação, é uma porta de salvação. Cada casa aberta, cada líder que ali está, pregando, anunciando a salvação, que ali seja, Senhor, um lugar de testemunhos. Senhor, a nossa missão é anunciar, fazer milagres, fazer coisas extraordinárias. Depende do Senhor, da sua vontade, do seu querer. Mas nós queremos orar pelos enfermos, nós queremos falar de Cristo, na certeza de que o Evangelho é o poder de Deus, como está escrito na sua palavra. Então nos dê ousadia nessa semana, Senhor, para pregar o Evangelho. Pai, cada cadeira que está vazia aqui hoje pode ser preenchida por alguém que eu possa evangelizar, por alguém que eu possa anunciar Jesus. Cada pequeno grupo, Senhor, cada cadeira vazia lá pode ser alguém que eu posso colocar ali, obedecendo a sua voz. Pai, nos conecta nessa semana com pessoas que o Senhor já está trabalhando, como esse etíope, que o Senhor já estava trabalhando no seu coração. O Senhor estava, Senhor, trabalhando no seu íntimo.
Pai, assim como foi aqui, usa cada um de nós com palavra de conhecimento, com palavra de sabedoria, com palavra de revelação, de forma que os céticos possam crer no Deus que nós pregamos, no Deus que nós anunciamos, no Deus que nós tanto verbalizamos que é poderoso. Então, Senhor, quando os nossos irmãos orarem uns pelos outros, quando tiver enfermidade, quando eles colocarem as mãos e clamar pelo nome de Jesus, que haja cura, Senhor, que haja restauração, que haja, ó Deus, reconciliação, que aquele casamento que estava prestes a ser rompido, que anunciar Cristo, haja restauração completa, Senhor. Em nome de Jesus, o seu nome é poderoso, o nome do Senhor é poderoso. Nós temos que ter essa noção, Senhor. Nós não tememos, ó Deus, o poder das trevas, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Então, Senhor, derrama uma convicção plena sobre os corações nesta manhã. Derrama, Senhor, um batismo de compaixão, de amor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, faça com que nós possamos chorar por aqueles que estão perdidos, Senhor. Que nós não possamos ser cegos e nem ter corações duros em relação à sua mensagem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Por favor, Senhor, nos dê ousadia nessa manhã. Nos dê autoridade, Senhor. Tira todo o medo do nosso coração. Toda dúvida, Senhor. Nós queremos sair daqui sabendo que o Evangelho é poder do Senhor. Que o Evangelho é poder de Deus. Aleluia. O seu Evangelho é poder de Deus. Nós vamos anunciar Jesus. Essa é a nossa missão. Falar de Cristo, Senhor. Seja o centro, Jesus. Seja o centro de nossas conversas. Seja o centro, Jesus, de tudo aquilo que vamos fazer para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Talvez eu e você temos que aprender o grito de Raquel. Quem lembra do grito de Raquel? Dá-me filhos, senão eu morro. Raquel não podia ter filhos. E ela dizia, dá-me filhos, senão eu morro. Lembra da oração de John Knox, um presbiteriano escocês, que todas as manhãs ele orava, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Dá-me a Escócia, senão eu morro. Dá-me a Escócia, senão eu morro. E aquele homem, com essa oração, teve um tempo que praticamente toda a Escócia era presbiteriana. No sentido, o Evangelho foi alcançado porque um homem estava de joelho. Dá-me a Escócia, senão eu morro. Lembra de Ana, que ia para o templo com lágrimas, chorando, Senhor, eu quero ter filhos. E Deus deu a ela não apenas um filho, um juiz, um profeta, Samuel. Sabe, nós não podemos nos acostumar com uma vida sem evangelizar. Nós não podemos. Como disse John Stott, uma igreja que não evangeliza não é evangélica. Uma igreja que não evangeliza não é evangélica. Nós temos que evangelizar. E nós perdemos esse tato. Nós perdemos. Há uma estatística que diz que boa parte dos cristãos que foram salvos não tem um amigo que não é cristão. Um amigo. Nem para ser amigo a gente está servindo mais. Tanta religiosidade às vezes. Nós temos que mudar isso. E muda muitas vezes com a nossa oração. Senhor, eu quero o meu vizinho. Eu quero falar de Jesus para ele. Eu quero a oportunidade. Comece orando. Ore. Primeiro você ora.
E Deus vai criar a situação. Deus vai criar a circunstância. Que nós... Há uma estatística que diz que as igrejas que crescem, elas são igrejas que crescem por transferência de membros. Membros que são salvos, mudam de uma cidade para outra e vão para outra igreja. Mas uma igreja como de Atos é aquela que Deus acrescenta o número de salvos, ou seja, aqueles que são pescados. A igreja é um barco, o peixe não pula no barco, certo? Os pescadores têm que fazer o quê? Lançar a rede. Então nós somos um barco. E cada um de nós somos pescadores. Nós temos que lançar a rede. Temos que lançar a isca. E para cada peixe tem uma isca, não é? Tem peixe que você não pega um peixe com a mesma isca do que outra espécie. Então a gente precisa aprender sobre isca. Qual é a melhor isca? Qual é a melhor rede? Qual é o melhor ponto? Qual é o melhor lugar? Oração. Então que Deus nos encha de graça e de sabedoria para que possamos ser uma igreja que evangeliza, ser uma igreja que alcança os perdidos, que seja um ponto de refúgio para o necessitado, para aqueles que querem recomeçar, para aqueles que querem ter uma esperança de vida. Amém? Nós vamos encerrar. Eu quero orar por você, abençoar a sua semana, enviar você para essa semana tão abençoadora. Então eu quero estar aqui orando por você, orando pela sua família, e logo após nós vamos terminar a nossa adoração, o nosso culto com adoração, como sempre nós fazemos. E que nessa semana você encontre oportunidades no Senhor de falar de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor Jesus, pelos louvores, pelo culto infantil lá em cima, pelos nossos voluntários que estão trabalhando, se dispondo. Eu sou grato a Ti por cada voluntário da mídia, do louvor, de todos aqueles que servem, aqueles que limpam aqui a casa do Senhor semana após semana, todos que estão trabalhando. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles, porque eles é que fazem isso acontecer. Que o Senhor possa abençoar cada um deles e honrar a fidelidade e o serviço que eles fazem para o Senhor. Pai, abençoa cada família que veio, todos aqueles que estão assistindo, que o Senhor possa abençoar de forma sobrenatural. E eu te peço, Senhor, que nesta semana nós possamos ter testemunhos para contar de situações que o Senhor vai nos colocar. Nos coloque em situações onde nós podemos falar do Seu nome, Jesus. E quando falarmos do Seu nome, que o sobrenatural aconteça, para que as pessoas possam dar atenção ao que nós falamos. Então eu oro e envio a sua igreja para essa semana, em nome de Jesus. Amém.